Shalom, queridos. Mais uma vez está aqui o estudo do nosso discipulado semanal. Está provado cientificamente que de 7 em 7 dias nós devemos estar recebendo um renovo. E mesmo que a ciência não provasse isso, o nosso Deus tem mostrado a importância do número 7. Então, de 7 em 7 dias, o nosso discipulado é feito ou presencial, você juntamente com seus discípulos, lendo com eles, passando as informações que eu dou sobre o capítulo, ou então os seus discípulos, os nossos discípulos, discípulos do Senhor Jesus que estão em nossas mãos, irão estar ouvindo, que isso é para ouvir de qualquer maneira, você estando presente, tendo discipulado presencial ou não, sempre os alunos precisam ouvir o vídeo. Agora, no discipulado presencial, eles apenas vão ouvir as informações especiais que vocês vão dar, que aprendem e que vão dar para eles. Porque muitas vezes eles ouvindo não tem aquele entendimento que você, como discipulador, tem. É só para repassar e não esquecer que cada discípulo e também o discipulador deve estar colocando comentário no vídeo, não de dizer assim, foi muito bom, não é isso que eu quero que diga o assunto que foi estudado, versículos que foram citados, dizer que gostou do capítulo tal que vocês estudaram, colocar o assunto no sentido de mostrar referência de versículos. E cada discípulo deve colocar, entre parênteses, o nome do seu discipulador lá no comentário do vídeo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que gosta de tudo em ordem. Lembre-se que certo dia ele disse para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem. E nós estamos numa reforma. Sempre precisamos de reforma porque o nosso Deus é um Deus de reforma. Não tem maior reformador do que o nosso Deus. De Gênesis a Malaquias ele mostra isso. Jesus chega na terra e também mostra isso. Jesus é o reformador dos reformadores. Então a gente está sempre renovando, sempre reformando. Então não se esqueça, vamos colocar tudo em ordem, não é? Cada discípulo que vai fazer o comentário lá no YouTube, ele coloca ao lado, entre parênteses, ao lado do nome dele, entre parênteses, após o comentário. Quando ele comenta, aparece o nome, e após o comentário ele bota discípulo de fulano de tal. Isso é a ordem. Ninguém pode progredir sem ordem. Então vamos agora orar, agradecer a Deus por mais um estudo que vai ser no capítulo, que será no capítulo 25 de Gênesis. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como martelo que esmiuça a pedra. A tua palavra é como fogo que purifica, diz o profeta Jeremias. A tua palavra é tudo para nós, porque ela é o próprio Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Que cada discípulo entenda isso, cada discipulador esteja passando realmente a palavra como ela é, e o nome do Senhor será exaltado, e nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Obrigada por tudo, obrigada porque o Senhor já detonou todo tipo de retaliação nas nossas vidas. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nesse capítulo 25, nós vemos que Abraão casou com outra mulher. Aqui não está registrado que Abraão foi buscar uma mulher no meio do povo dele. Não está, não é isso? Então sabemos que Abraão foi escolhido como eu e você, porque o Senhor, Deus é soberano, ele escolhe quem ele quer. Mas Abraão errou no princípio, errou no final, errou o tempo todo. Mas Deus, quando escolhe alguém, é ele que vai aperfeiçoar. E ele escolhe porque ele é soberano. Ele criou todas as coisas e fez o homem com as suas próprias mãos. Então ele faz do homem o que ele quiser, mesmo que seja assim como nós somos. Desse jeitinho, como Abraão foi.
O Senhor escolheu, está escolhido e acabou. Olha que Abraão agora, depois de tudo isso, de passar no teste como pai da fé, pelo fato de entregar o seu único filho, agora ele casa com uma mulher chamada Quetura. Em algumas versões é Centura, mas o que é certo é que ele casou com uma mulher que não foi escolhida no meio do povo dele, no meio da parentela, como ele fez com o filho dele, que mandou buscar, vocês viram no capítulo anterior, ele mandou buscar uma mulher no meio da parentela. Não quis que o filho casasse com qualquer mulher, mas no meio da parentela. Agora, na vez dele, ele pega e casa com uma Quetura. E segundo alguns historiadores, a Quetura não era coisa muito boa não, certo? Vamos vendo aqui, começando por aqui. Então, Abraão tomou por mulher Quetura, não é? Abraão morre e é sepultado com Sara. Depois disso aí, nós vamos ver que Abraão morre e é sepultado com Sara. Mas vamos notar aqui primeiro em relação à nossa querida Quetura, certo? Vamos ver se a gente consegue dar uma lidazinha aqui. Quetura, ela deu luz a filhos. Ela deu luz aqui no versículo 2. Está dizendo que Quetura deu luz a filhos. Aqui não dá para a gente ver direito, né? Deu luz a filho. Agora tem o nome dos filhos: Joquissã, Medã, Midian e Ishak. Aqui para mim está difícil também para alcançar o número. Para você que está aí com a Bíblia, você não discipulado, para que você traz Bíblia, está comparando aí, né? Aí nós vemos que no meio desses filhos veio Midian. Você se lembra dos midianitas? Eu creio que vocês estão lendo a Bíblia 3 capítulos por dia, não é? Vocês estão lendo 3 capítulos por dia, um ao amanhecer, um ao meio-dia enquanto descansa o almoço e outro antes de dormir. Estão sabidinhos. E é tudo que Deus quer, que a gente esteja sábio na palavra, porque a palavra é Jesus. Então, se vocês já estão lendo assim, a essa altura já sabe que um dos filhos de Abraão com Quetura deu origem aos midianitas, foi o Midian. E os midianitas foram inimigos de Israel. Inimigos daquele povo que Abraão iniciou, que Deus escolheu para iniciar esse povo israelita, começar a nação israelita através dele. E ele mesmo, com as suas falhas, causou alguns danos para esse povo. Lembre que causou dano quando ele deixou que a escrava gerasse um filho com ele. Esse filho chamado Ismael, até hoje luta com Isaac. São 2 nações brigando. E agora aqui ele casa com Quetura e tem um dos filhos dele que se tornou inimigo também de Israel. Destaque isso. É bom que você não esqueça disso. O Senhor chama para aperfeiçoar, não chamou nenhum perfeito. Todos os que você encontra na Bíblia, todos que foram escolhidos por Deus, tiveram erros gritantes. Porém, Deus chamou, está chamado, porque o nosso Deus é soberano, Ele faz como Ele quer. E demos glórias a Ele por sermos escolhidos por Ele. Você hoje aqui nesse discipulado foi escolhido, você não é salvo por Jesus Cristo? Foi porque você foi bonzinho ou eu ou você? Não, nós não somos bonzinhos. Deus escolhe porque Ele é soberano. Não tem esse negócio de livre-arbítrio, não. É Deus que entrega a cada um de nós a Jesus, porque está escrito assim na palavra, que Ele tem aqueles que o Pai enviou para Ele. Jesus fala isso. Então, o livre-arbítrio, a gente fala nisso, mas na verdade é porque a gente gosta de falar coisas que a gente não vê na Bíblia, porque na Bíblia tem escrito isso, que Deus escolhe, é Deus que escolhe. Ele diz: eu não fui escolher, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Quando vocês lerem os 3 capítulos por dia, vocês vão chegar em tudo que eu estou falando aqui. Eu estou falando de assuntos que não está aqui nesse capítulo, falando que Jesus escolheu, que Deus escolheu e entregou Jesus, tudo isso você vai encontrar na Bíblia, tá? Não deixe de ler os seus 3 capítulos diários, que você vai ler a Bíblia inteira em um ano. A Bíblia inteira tem 1.189 capítulos e você vai conseguir fazer isso em um ano. E cada vez que eu falar coisas assim que estiver fora do capítulo que eu estou estudando, você vai saber porque você é um estudante da Bíblia. Bem, aqui nós vemos isso, né? Que Abraão não pegou uma mulher que
que foi escolhida no meio da parentela. Nesse mesmo capítulo 25, depois que ele tem esses filhos com Quetura, Abraão, deu tudo que tinha a Isaque. Aqui está no versículo 4, dizendo, versículo 4 falando isso, né? Versículo 4 fala que ele deu tudo, não, no versículo 5 fala que ele deu tudo aos filhos, a Isaque, e aos outros filhos, ele só deu presentes. Outro erro, né? Logo que ele quis gerar mais filhos, ele tinha que ser justo, dar também herança para os outros. Mas eu só estou focando nos erros de Abraão, para você saber que quando alguém disser para você, você é o mesmo crente, você mesmo um escolhido, porque você pecou ali, ou aqui ou acolá, aí você diz, eu sou porque Deus é soberano, o amor dele é incondicional, ele me escolheu. Saiba disso. Agora, outra coisa que você deve saber é que não se aproveite disso para você fazer coisas erradas, envergonhar o nome do Senhor, não esqueça de que essas coisas são perdoadas. Tudo que Abraão fez foi perdoado. Tudo que você fizer, que pedir perdão, é perdoado. Porém, não se esqueça, consequência de pecados, Deus não tira. Então, você vai sofrer consequências como Abraão sofreu, de tudo que ele fez de errado durante seu período do chamado, enquanto estava aqui na terra. Ele pagou o preço, ele sofreu as consequências, e eu e você não vai ser diferente. Portanto, viva em espírito, porque o Senhor requer que nós vivamos em espírito, porque vivendo no espírito, vivendo no poder do Espírito Santo, na dependência dele, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Nós não vamos viver uma vida carnal, uma vida de pecado, se a gente viver em espírito. Então, a solução para você não sofrer consequências de pecados é você viver em espírito. Pecar o menos possível, não é? Todos os dias no lugar secreto, confessando aquele pecado que você achou que era um pecadinho, mas quando você se ajoelha no lugar secreto, Deus vai lhe mostrar que ele é santo, santo, santo e não existe pecadinho. Até um pensamento que você fizer vai precisar ser confessado. Viva assim, nessa dependência do Espírito, não deixando passar nenhum pensamento que ofendeu a santidade de Deus. Tudo colocado diante do Senhor para o perdão dele, e na certeza que vamos sofrer a consequência, mas ele não vai nos desamparar. Ele perdoa e não desampara a gente, mas a consequência do pecado a gente sofre. Então aí depois disso, que Abraão dá presente para os filhos todos que ele teve, depois de Sara morrer, é claro, enquanto ele estava casado com Sara, ele foi fiel a Sara, mas para Isaac ele dá a melhor parte, deu tudo para Isaac. Aí depois disso, a partir do versículo 7, você vê falando da morte de Abraão, aqui nesse capítulo 25, né, de Gênesis, falando da sepultura dele, que foi no mesmo lugar onde Sara foi sepultado. Depois você vê falando os descendentes de Isaac, a partir do versículo 19 desse capítulo 25, está se falando dos descendentes de Isaac. O discipulador deve ler, mostrar a descendência de Isaac, não é? E depois vê a descendência de Esaú e finaliza o capítulo 25. É um capítulo que está mais mostrando a descendência, mostrando pouca coisa assim para a gente estar comentando, mas para ler tudo é necessário. Todo o capítulo deve ser lido. Se o discipulador não lê em casa, você que está acompanhando, está seguindo o comando que eu tenho dado, certamente, de 3 em 3 capítulos, 3 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, cada dia 3 capítulos, essa altura você já chegou a ter lido esse capítulo 25. Agora, no discipulado, você está sendo ensinado em detalhes que você não sabia, não é isso? Então, pronto, graças a Deus que nós estamos vendo aqui esse capítulo 25 e vendo que cintura era essa cintura aí, segundo os historiadores, quero destacar também isso, que segundo os historiadores, essa cintura, ela era, o nome cintura relacionado com o nome incenso, significava incenso.
E alguns historiadores acham que provavelmente Setura era uma matriarca das tribos árabes. Vejam só com quem Abraão foi se casar, viu? Os historiadores, geralmente, eles trazem assuntos paralelos da Bíblia, trazendo alguns esclarecimentos que são válidas, porque muitas dessas informações dos historiadores são verídicas. E eu acredito que essa também é uma verídica, é uma informação verdadeira, pelo fato de que nós não vimos Abraão escolher. A Bíblia não diz que ele foi escolher no meio da parentela dele uma mulher. Então, eu acredito que esse historiador que trouxe essa informação de que Setura era uma matriarca das tribos árabes que tinha comércio com incenso, que comerciava incenso. Imagine com que Abraão foi casado. Com a mulher que era matriarca dos árabes. Você sabe quem são os árabes? Se você já está comigo me acompanhando direitinho, o discipulado, semanalmente, e se você está lendo 3 capítulos por dia, você já viu falar quem são os árabes. E se não ouviu, vá repassar. Os vídeos continuam à disposição. Quem estiver sem entender alguma coisa a cada capítulo, só ir repassar o que já foi estudado que vai encontrar resposta de tudo. Se você não está lembrando o que eu falei sobre árabes, você volta para ver que a descendência de árabes, de onde veio os árabes, e saber que essa Quetura não era da parte de Deus, não foi Deus que quis que Abraão casasse com ela. E justamente, mais uma vez, a gente vê que na descendência dele, com Quetura, um dos filhos é inimigo de Israel, que é os medianitas, que veio do Midian, dos filhos de Abraão com Quetura. Não é bom a gente estudar a Bíblia? É bom, é muito bom. Para você tirar lições para a sua vida, porque Deus fala aqui dos erros para nós não cometermos, para nós não fazermos o mesmo que aquele personagem fez. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, falando de casamento, quer dizer para você, no capítulo anterior eu falei que é santidade, que é para casar durante o período que está cortejando, que vocês chamam de namoro, mas eu chamo de cortejo, e falou com o pai que vai casar com aquela menina, vai se arrumar para o casamento, cuidar do seu terreno, cuidar da sua casa, e a mulher vai cuidar do seu enxoval e tal. Nesse período, não é para ter intimidade, é para se conversar, é para andar na santidade. Converse com essa pessoa que você vai casar. Em vez de você estar tendo intimidade, beijo na boca é intimidade, é um início de um ato sexual. Quem não souber disso, por favor, em nome de Jesus, venha que eu lhe explico. Porque não tem ninguém inocente, todos sabem que um beijo na boca é o início do ato sexual. Então, em vez de você, durante o período que está esperando para o casamento, se arrumando para o casamento, converse com a sua pretendente, com essa pessoa que você quer casar, para você conhecê-la. Foi isso que eu falei no capítulo 24. E vocês sabem que é correto. É melhor confessar o pecado, você que já está aí num cortejo de intimidade, pecando contra a santidade de Deus, para não ter um casamento amaldiçoado. Se confessar, o Senhor perdoa, mas sofreu as consequências desse pecado, que eu disse a você que sofre, mas é melhor confessar do que continuar pecando e dobrar as consequências do pecado. Aqui nós vemos Abraão também errando, casando com uma mulher que era árabe, não era do povo de Deus, não era do povo escolhido. E agora o conselho é o seguinte: além de você ter uma pretendente que você vai andar com vai namorar, vai estar esperando o casamento na santidade, não se esqueça que para você manter santidade, você não vai poder estar com a pessoa que é contrária à palavra de Deus. Você tem que casar com uma pessoa cheia do Espírito Santo, que recebeu a Jesus e que vive na dependência do Espírito e cheia do Espírito Santo, porque são essas pessoas que Deus terá um dia lá nos céus. Naquela cidade onde não haverá sol, porque Jesus é a luz daquela cidade, como fala lá o livro de Apocalipse. Então, naquela cidade só vão aqueles filhos que andam na santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E para andar na santidade tem que depender do Espírito Santo
cada dia, cada minuto das nossas vidas, ser cheios dele. Então você não pense que você vai conseguir santidade. Não, mas eu vou ficar com aquela menina, eu gostei dela, ela não é cristã, mas é melhor do que certas cristãs. Eu vejo tanta cristã aí fazendo coisa errada. Digo para você, se você vê uma cristã fazendo coisa errada, mas se ela é realmente uma filha de Deus, é uma cristã, é uma escolhida, não é perfeita, e ela está andando no caminho da perfeição, e ela vai se consertar a cada dia, porque Deus escolheu e vai estar o tempo todo como ficou com Abraão até chegar no ponto certo. Agora, se você está pensando que essa que ela não é cristã, mas ela é melhor do que certas crianças, se você está pensando que você caminhar com uma pessoa que vai para o inferno, vai se dar bem, você vai. Você sabe que aqueles que não aceitam Jesus Cristo vai para o inferno, você vai caminhando para o céu e ela para o inferno, dá certo? Poderá andar dois juntos se não estiver de acordo? Ela achando que pecadinho não tem problema e você sabendo que qualquer pecado tem problema porque Deus é santo, santo? Não dá. Então, o conselho do capítulo 25 aqui, onde Abraão casa com uma mulher estranha, uma árabe, o conselho é para que você não faça o mesmo. Deus deixou registrado o erro de Abraão, não foi para você fazer a mesma coisa. É para você ver que ele vai sofrer em cada coisa dessa que ele fez, ele sofre a consequência, e você aprender que quer viver para a glória de Deus, não para estar envergonhando o nome dele. O crente está ali daquele jeito porque, tá vendo você? Olha como ele vivia. É bonito isso para nossa cara? A gente saber que as pessoas estão nos apontando quando vê a gente sofrendo e dizer assim, sabe por que está assim? Que é um crente safado. Mas até o incrédulo sabe disso, que um crente safado, Deus vai deixar, vai ter que sofrer a consequência da sua safadeza. Então não fica bonito isso. Não honra o nome de Deus a gente ficar pecando porque sabe que Deus perdoa e sofrer as consequências e as pessoas olhando e dizendo, olha para ali. Tá vendo assim? É por causa disso. Via como ele ficava? Davi, as namoradinhas que ele tinha, tudo, nenhuma delas era crente. Casou com essa aí, tá sendo uma miséria o casamento. Você quer ouvir isso? Então, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus está sendo lida, porque ela é como fogo. Você pode sentir o Senhor purificando o seu coração com o fogo da palavra? O nosso Deus é Deus de fogo, o Espírito Santo é fogo, Deus é fogo. Ele é o Deus de fogo, o trono dele é de fogo, então ele gosta de purificar. O fogo dele é para santificar. Então receba esse fogo da palavra, fogo do Espírito, esse fogo de Deus para a purificação e você entender que na sua vida, para formar uma família, tem que ser uma mulher cheia do Espírito Santo. E você, menina, para você formar uma família, tem que ser um rapaz cheio do Espírito Santo. E caminharem juntos com o Senhor até a morte separar. Deus abençoe a todos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Esse capítulo 25 seja para a nossa edificação como toda a tua palavra é. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores desse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, e com todos os discípulos do Senhor Jesus que estão nas nossas mãos. Amém. Louvado seja Deus.